A palavra da manhã, ela se chama As Imagens e o Tempo no Novo Pacto. Respira antes de qualquer coisa. As imagens e o tempo no Novo Pacto. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Deus. Obrigado por hoje, obrigado pela sua graça, pelo seu carinho, pelo seu amor. Que o Senhor possa ministrar sobrenatural nos nossos corações hoje. Traz um tempo especial, um tempo espetacular. Obrigado. Que seja um tempo de vida. Que seja um tempo de cura. Que seja um tempo de alinhamento, Senhor. E fala conosco. Para honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus. Se você pode, aplauda ao Senhor. Romanos 1, verso de número 16. Romanos 1, aumenta um pouquinho. Romanos 1, verso de número 16. Você abriu, diga amém. Romanos 1, 16, você abriu, diga amém. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... primeiro do judeu, e depois do grego, e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. São dias de uma encomenda quanto ao evangelho. Nós vivemos no meio de uma grande mistura. As igrejas evangélicas, elas se misturam entre lei e graça. E algumas que entenderam lei e não ministram mais sobre lei, elas ministram sobre o engrandecimento do homem, que é lei. Eu repito. Porque a lei de Moisés, ela vai nos trazer um sentimento de justiça própria. Amém? Então, toda vez que você ministra que o homem, você vai isso, você vai aquilo, o que eu estou ministrando sobre eles é lei. Pegou? Então não basta só a gente ter uma ruptura com a lei. Eu tenho que ter uma ruptura com tudo aquilo que não é evangelho. Ou será que vocês nunca viram que pastores que pregam sobre graça são extremamente vaidosos? Pegou? Por quê? Porque eles pregam uma ruptura com a lei, mas não estão pregando uma ruptura com o velho homem. Porque a graça, ela não veio só causar uma ruptura com o velho pacto, mas principalmente com o velho homem, a causa do velho pacto. A igreja, ela é um desenho de Deus, amém? E qual é a responsabilidade da igreja? Faz bem com isso. Se eu te perguntar qual é a responsabilidade da igreja, o que você faria? Falaria, vai. Nada. Porque você não tem nada para falar. Com certeza os que não estão com medo de falar, falariam. A responsabilidade da igreja é pregar o... Isso é uma verdade, sim ou não? Não. A responsabilidade da igreja não é pregar o evangelho. A responsabilidade da igreja é expressar a Cristo. Pastor, a mesma coisa, não seja hipócrita. Tem muita gente pregando o evangelho que nunca expressou a Cristo na vida. Sabe aquele professor que ele vai para a aula, mas odeia o que ele faz? Essa é a igreja evangélica, que está pregando uma mensagem para estar cheia, mas não consegue expressar a mensagem que prega. É por isso que a gente está cheio de curso de teologia e pouca gente representando a Cristo na sociedade. Respira. Vira para esse irmão e fala assim, era melhor você ter vindo só à noite.
Porque a igreja foi tirada de Cristo. A igreja não deveria ser outra coisa senão Cristo. Presta atenção. Quando Deus quis tirar a mulher do Adão, o que ele fez com Adão? O Adão a dormir, um estado de letargia, de quase morte. E Deus tira o Adão, tira a mulher da costela. Eu vou falar do lado, amém? Fica chateado comigo não? Mas a igreja fez igual. Porque um dia Jesus estava numa... Veio um soldado e enfiou uma... Na lança, diz a sua Bíblia, a minha, que saiu água aí. Quem já teve criança aqui? Quem já teve filho? Quando o seu filho nasceu, o que estourou? O que saiu? O que saiu? Então, toda vez que sai água de alguém que está grávido, é um novo. Então, naquele ato, a igreja saiu de Cristo. Porque assim como o primeiro Adão foi furado ao lado para a Eva sair, a sua esposa sair, assim Jesus foi furado ao lado para sua mulher sair também. É a mesma história. Não mudou nada. Você podia ir embora já, não podia? Paulo, fica nervoso não. Paulo viu a igreja perfeita. Mas preste atenção. Paulo viu a igreja perfeita na eternidade e no tempo cronológico. É tempo da gente entender que a gente precisa expressar a igreja perfeita no tempo atual. Quem aqui sabe fazer comida? Quem levanta a mão, quem sabe fazer comida? Se for pedir bolo, não pede a Cássia não, por favor. Que ela me mandou um bolo essa semana. Parecia uma galinha da Angola o bolo. Todo furado de palito. Não tava muito fofo não. Você não sabe fazer bolo. Não entra nessa história. Irmão, o bolo tava... Não tava ruim. Mas tinha que ter coragem para comer. Irmão, parecia uma galinha o bolo. Ela pegou espeto de churrasco e enfiou no bolo para segurar o bolo. O bolo veio com cara, com rosto, com... Falei, isso é porque vai virar diaconisa hoje. Eu acho que essas pessoas fazem isso para me provocar. Porque deu uma raiva, eu falei, vou arrancar ela dos grupos agora. Presta atenção. Vamos supor que você fez arroz, feijão e bife. Você gosta também? Você fez, esquentou, quentinho, botou num prato. Amém? Vamos supor que hoje é dia que... Vamos supor não, hoje é que dia? 19 de novembro, não é isso? Eu nunca sei. Vamos supor que você deixou essa comida dentro do forno. Esqueceu. E vai voltar para comer ela 19 de dezembro. E vamos supor que você seja um sem noção. Pegou ela e botou uma colher na boca. A comida do Hulk, né? Vai estar verde que só. O que vai acontecer? Você vai passar? Então esse é o problema da igreja evangélica. A gente tem que entender qual é a verdade presente de Deus para esse tempo. Porque senão a gente vai estar pregando uma comida vencida. Quer que a igreja progride, mas ela está morrendo. Passou como assim? A Bíblia é toda a Bíblia. Eu costumo dar esse exemplo e eu quero ver se você pratica. Se eu montar uma arca aqui, você entra nela? Não, eu vou montar, você traz seu cachorro, seu periquito, se você tiver. Não, pastor, porque a arca foi algo para o tempo de... então só vale para a arca, mas nada vale? Então existe uma verdade presente. Um pacto presente que não pode ser misturado, porque senão vai te matar. Se você afirma que no Noé você não entraria na arca se eu montasse,
Por que você quer viver o velho pacto? Pastor, porque está na Bíblia, então você está me provando. Se eu fizer uma arca, você entra com a sua família toda. Eu vou serrar ela e nós vamos orar para ter um dilúvio. Pastor, eu nunca estudei isso na vida. É porque de fato você estudou uma mistura e não um evangelho. Pastor, não creio. Não tem problema, a gente pode abrir Bíblia. Romanos 5, verso 18. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: não fica chateado com o pastor. Fica chateado com quem te pregou metade do evangelho. Para que é que Deus deu a lei? Por quê? Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: por que é que Deus deu a lei? Não sabe? Não tem problema, a gente lê o texto. Romanos 5, verso 18. Você abriu, diga amém. Pois assim como por um só a ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só, Cristo, um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A lei veio para que a ofensa aumentasse. Mas onde... Aí você conhece a parte B. A igreja é tão hipócrita que só te apresentou a parte B. Porque onde abundou o pecado... Mas esse texto, ele vem da concordância da primeira parte. A lei veio para que a ofensa aumentasse. Pastor, por quê? O que era pecado da época de Adão? Qual era o pecado? Comer era o único pecado. Não havia outro. Adão podia mentir para sua esposa? Não faria, porque não estava na natureza dele. Mas aquilo não era pecado. Porque a única direção de morte que Deus deu foi: não coma dessa. Qual era o pecado na época de Noé? Olha como a aliança está mudando, estão percebendo? O pecado na época de Noé era não entrar na arca, porque pecado envolve morte. O pecado era não entrar na arca. Quem entrou na arca viveu. Quem não entrou? Qual era o pecado para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Se não saísse, morresse. Tanto é que o chamado foi Terá, pai de Abraão. Já preguei isso aqui. Como Terá não foi a Canaã, diz o texto de Gênesis 11, verso 31, se eu não me engano. Está na sua Bíblia. Que eles iam para Canaã, mas Terá para e morre. E depois Deus chama Abraão. Eu sei que parece confuso, mas há tudo escrito. Pastor, não, isso não existe. Não tem problema. Eu vou abrir Gênesis 11 para você não ficar chateado comigo. Não está nem no meu escopo de texto, mas eu vou te fazer esse favor. Gênesis 11, abre aí. Só para você não achar que eu estou falando besteira. Que o chamado foi Terá e não Abraão. Seu pai. Você abriu, diga amém. Você abriu, diga amém. Tomou Terá Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho. Abraão saiu de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã e ali ficaram. Já que ficaram ali, havendo Terá vivido 205 anos, Terá morreu em Arã. Deus matou ele. E logo após Deus ter matado o pai que não foi cumprir o que Deus mandou, Deus chama Abraão: sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Que terra é essa? Canaã. Pronto, acabou, assunto encerrado. Resolvido o seu problema. O chamado era para o pai de Abraão, mas ele não quis cumprir, Deus cumpriu no filho, não tem problema.
Muitos versículos falam sobre pactos. Esse era um pacto que Deus fez com Arã, vai para a terra. E ele para na Mesopotâmia. Isso está em Romanos também, para você não ficar chateado. Mas não vou abrir hoje não. Porque eram pactos diferentes. Nós vivemos num pacto chamado graça. Muitos textos bíblicos falam sobre diferenças de pactos. Eu vou abrir só um, posso? Amém? Mateus 9. Abre sua Bíblia. O problema é que a igreja evangélica tratou as alianças e os pactos com base no texto, mas as alianças são com base no homem. Eu repito até você compreender. A igreja evangélica, olha para mim enquanto você abre. Ou você abre ou você olha, né? Eu sei, entendi. A igreja evangélica tratou os pactos conforme textos. Mas a diferença de pacto não está nos textos, está no homem. Não é sobre letra, é sobre um velho homem, Adão, e todos os homens em Adão, lembra do texto? Por um só pecaram e todos pecaram, mas um só fez obediência e todos foram feitos justos, esse homem é Cristo. A diferença está nesse novo homem, na nova criatura, no já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O texto de Mateus 9, verso 16, diz assim, preste atenção que você já leu esse texto milhares de vezes. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velho. Porque o remendo tira parte da veste e vai ficar maior o rasgo. 17. Nem se põe vinho novo em odre, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, os odres se perdem e se perdem, mas põe o vinho novo em odres novos, e ambos se... Vem cá. Presta atenção aqui. Sobe aqui no primeiro degrau. 16 e 17, Mateus 9. Sobe aqui no primeiro degrau. Fica longe dele. Velho homem e novo homem. Se você olhar com detalhe a sua Bíblia, você vai descobrir que o odre, o vaso... Se você já foi de uma igreja tradicional, você vai entender. Passa alguém e o cumprimento é: e aí, vaso? Como você tá, vaso? Quem já viu isso? Rapaz, vaso canela de fogo, meu Deus. Vaso tá cheio pra rodar, cheio pra pular. Não é assim? Por quê? Porque você chama de vaso, mas a Bíblia chama de odre. O odre é um vaso. Então você já chegou à conclusão que até a igreja evangélica mais pentecostal acredita que o odre é um vaso, sim ou não? Então ele está dizendo, não adianta eu botar vinho. O vinho tem dois simbolismos fortes na Bíblia. O primeiro, alegria, amém? E o segundo, aliança. Amém? É por isso que Jesus mandou encher as talhas, os vasos, os odres de água. Porque aquela água era água de purificar. Então Jesus, quando transforma água em sangue, está afirmando: na velha aliança a água purificava, mas na nova quem vai purificar é meu sangue. Não era sobre uma festa, era sobre um pacto. É a mesma história. E agora Jesus está dizendo em Mateus 9, eu não posso derramar a aliança que eu tenho no homem velho, porque não é um problema de letra, é um problema de natureza. Você quer ver só como a gente caracteriza o homem velho? É simples. Você coloca a aliança nova no homem velho. Aí ele fala assim, então agora eu posso pecar, porque eu não vou para o inferno.
natureza velha com aliança nova. Diz a minha Bíblia sua que esse odre vai romper. Porque ele não vai aguentar, ele vai morrer. Ele não entendeu que a nova aliança exige um excesso de responsabilidade. Quer ver só? Odre velho, aliança nova? Não tem problema, você derrama, ele fala assim: e agora minha vida? Quem vai me servir? É a aliança velha. A aliança nova, o odre velho está matando ele. É por isso que Jesus fala: não posso colocar essa aliança nesse homem, ele não serve para ela. Eu só posso colocar nesse homem. A igreja prega sobre uma ruptura de letra, mas a principal ruptura é de natureza. É natureza. Nesse homem aqui, os dois vão se conservar. A roupa velha com remendo novo é a mesma coisa. Ele fala: eu não posso pegar esse cara aqui que está esburacado, todo marcado, pegou? Todo destruído, e colocar um remendo. Porque esse remendo está novo e ele vai puxar. Eles dois vão se estragar. Mas nesse aqui não tem problema, porque a roupa faz parte, porque a gente precisa se vestir de Cristo, pegou? Sabe aquele texto que você fala, e se vestir da armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça? Quem já fez isso? O que a igreja evangélica faz? Fala que isso é uma roupa, você coloca e faz. Uma loucura. Doideira. Você parece o Changeman. Um personagem aí qualquer, mais novo que eu não sei. Você se veste, mano, bota roupa. Não, mano, aquela roupa é Cristo. É Cristo. Pode sentar. Então esse texto só fala sobre pacto. O texto não fala de outra coisa que não seja pacto. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: se crer certo, vive certo. Se crer errado, vive errado. Vira para ele e fala assim: passada a introdução, começamos a pregar agora. Existe algo na igreja evangélica que não é pregada, chamado tempo cronológico. Vira para esse irmão que está ao seu lado e pergunta para ele: quanto é que vale 1 hora de tempo para você? Eu vou bugar a sua cabeça hoje, irmão. Quanto é que vale 1 hora para você? É verdade que a gente conhece os versículos, mas não temos os detalhes de todos os versículos. E se nós não vemos tudo, a culpa não é de Deus, é nossa. Porque nós perdemos tempo ao longo do tempo. Apesar de se parecer redundante. E o que nós temos que fazer com uma geração mais velha, como é o meu caso, é poder instruir os mais jovens na fé. Não digo de idade, mas na fé. O que fazer para eles não perderem o tempo que eu perdi? O grande ensino desses dias não são versículos, é como redimir o tempo. Quanto é que vale 1 hora para redimir algo eterno? Se nós conseguirmos entender quanto é que vale 1 hora, nós vamos ver algo a mais do que os últimos 100 anos da sociedade. O pastor tem 42 anos. Patrick, você tem quantos anos? Ouso te dizer que 1 hora para mim tem muito mais valor do que para o Patrick. Se você tem 60 anos e está aqui, ouso te dizer que a sua hora dá mais valor do que o Patrick. Porque ele acredita que ele vai fazer tudo para depois. Sim ou não? Então nós temos aqui a mesma hora valendo coisa diferente para 12 níveis de pessoas. Não já viu como os avós cuidam melhor dos netos do que dos filhos? Dão mais atenção? Não, isso é básico para todo mundo. Por quê? Porque ele soube que ele gastou tempo com que não devia sem os filhos. Mas para os avós, para os netos agora ele gasta mais tempo. Só que para redimir algo eterno, nós vamos precisar fazer com que 1 hora seja igual para todo mundo. O que é o tempo? O tempo é um juiz inapelável. E o tempo joga em favor sempre da última ação.
Não, pastor, não é. Vamos imaginar que alguém bateu de carro e alguém se acidentou. Enquanto não chegar a ambulância, o tempo joga em favor da morte. A hora que chegar a ambulância com o médico e ele for bem tratado, o tempo joga em favor da vida. Porque o tempo vai jogar sempre em favor da última ação. É por isso que o reino diz: ser fiel até a morte. Porque o tempo vai jogar sempre em favor da última ação. Só que se o que eu prego não afeta a sua vida no tempo, nós viramos religiosos, conhecedores de Bíblia, sem afetar a sociedade. Não existe resultado para quem não entendeu o que vale uma hora de tempo. Quando eu era criança, um menino de 18 anos, 16 anos, eu acreditava que eu tinha todo o tempo do mundo para tomar decisões e crescer. Pegou? Eu repito. Quando eu tinha 18 anos, 16 anos, 19 anos, eu acreditava que eu tinha todo o tempo do mundo para tomar decisões e crescer. Mas agora, com 42 anos, eu preciso tomar decisões para ontem. Porque eu já passei metade da minha vida tomando decisões ou não tomando elas de maneiras erradas. Então agora eu começo a dar valor para o tempo, dedicar o meu tempo naquilo que precisa de dedicação. O problema é que se utilizarmos o tempo de maneira errada, nada acontece. Eu vou falar de mim, não de você. Eu dediquei a minha vida durante bons anos em coisas que não mudariam o futuro da sociedade, nem o meu futuro. Antes de você casar, você que é solteiro, pergunta a pessoa que você está interessada, quanto é que vale uma hora para ele? Porque se ele não sabe o valor de uma hora, ele nunca vai te dar atenção. Porque ele não sabe o valor que tem uma hora de atenção para sua vida. Quem não se importa com o tempo, vai dedicar sua vida a tudo, menos a Cristo. Quem não se liga no tempo, fará outros perderem o seu tempo ouvindo. Eu repito. Quem não se importa com o tempo, vai fazer com que as pessoas saiam das suas casas para vir para uma igreja, para se sentirem melhor. E você não sai da sua casa para vir para a igreja para se sentir melhor, e nem pior. Você sai para encontrar Cristo, para que você possa redimir o tempo, para que no tempo ele possa ser expressado. Você pegou? Posso repetir? Se você não se importar com o tempo, você não vai se importar com o que as pessoas estão ouvindo. Fará com que elas desvalorizem o tempo. Não, você tem que curtir sua vida mesmo. Ouso te dizer, chamar um homem de 60 anos e mandar ele curtir a sua vida. Ele vai dar um tapa na sua cara e falar: irmão, por causa de palavras como essa eu estraguei a minha vida, estraguei minha família, estraguei meus negócios, estraguei minha empresa, porque eu tinha a palavra que eu tinha que ser feliz, eu tinha que curtir minha vida. Eu acabei investindo meu tempo em coisas inúteis ou em pessoas inúteis. Vou imaginar que você é muito rico, amém? Amém? E você foi lá e comprou um relógio de 50 mil reais. Amém? Não me dá relógio desse tipo não, que eu vendo. Eu não uso relógio. Já estou avisando para não ficar chateado. E vamos supor que você comprou um relógio de 10 reais. Qual que você vai dar mais valor? Seja sincero. Qual que você vai dar mais valor? Qual você vai dar mais valor? O mais caro. Por quê? Porque é mais caro. Eu vou melhorar. Porque eu descobri que ele tem mais valor. Você nunca vai entender o tempo, investir no tempo, no dia que você não entender o quanto valor que ele tem. O quanto valor que tem um tempo com a sua família. O quanto valor que tem um tempo de estudo bíblico. O quanto tem valor um tempo de oração. O quanto tem um valor um tempo com a sua célula. O quanto tem valor um tempo com a sua empresa. O quanto tem, você não vai investir em você. Porque você não vai entender o valor do tempo. Não vai. Não vai. Você não vai entender o valor do tempo. Escute o que eu vou dizer e não fique chateado comigo. Eu fui a lugares que você não precisa ir. O problema
Rapaz, esse negócio na internet cai como uma luva, mas eu tenho que falar. O problema é que nós temos pessoas mais velhas se divertindo com o dinheiro da noiva. E enquanto ele se diverte com o dinheiro da noiva, da mulher que não é dele, os mais novos estão se perdendo. E a igreja não avançou nem em conhecer a Cristo e temos um corpo que sequer conhece seu cabeça. Eu repito. Nós temos os mais velhos como a geração de Onã. Vocês conhecem? Onã era aquele homem que ia transar com a mulher do irmão mais velho e na hora de... Vocês entenderam? Ele parava a relação e jogava o esperma no chão. Porque nós temos uma geração que não admite reproduzir um filho que não é dele. Essa geração de Onã, que não queria fazer o filho porque o filho que ia gerar na esposa do irmão era do irmão mais velho. Essa é a igreja evangélica que não admite fazer filho. Porque só quer ter prazer com ela. Nós temos uma geração se levantando, só quer o prazer com a igreja. Eu vou lá para estar feliz, eu vou lá para pular, eu vou lá para Deus me entregar uma revelação, eu vou lá para isso, eu vou lá para aquilo. Não! Você vem para cá para conhecer mais de Cristo, expressar a Cristo, conhecer o noivo. Você não vem para cá ficar mais inteligente, para isso vai para a escola. Qualquer faculdade reproduz isso em você, querido. Você vem para cá para conhecer mais de Cristo. O problema é que nós temos os mais velhos usando a noiva do irmão mais velho, que é Cristo. Os novos se perdendo porque estão acreditando que aquilo é evangelho. E a igreja não avança em conhecer de Cristo. Logo temos um corpo que não conhece do cabeça. E eu vou ler hoje o texto que mudou a história no tempo. Quem já escutou sobre reforma na igreja? Reforma. Amém. Reforma que Lutero fez, que Calvino fez, não era estava mal e está bem. Pasme, a reforma bíblica nunca aconteceu depois de Cristo. Alguns dispararam luzes que causaram impacto na sociedade, mas nunca se consumou geracionalmente. Romanos 1:16 é o texto que inspirou os reformadores. E agora eu volto para o texto original para que a gente possa construir. Romanos 1:16 é o texto que se inspiraram, que diz assim: não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Esse é o texto que o Calvino usou, esse é o texto que o Lutero usou para se inspirar: o justo viverá pela fé. Mas eles não conseguiram reformar a igreja global. A inspiração dos nossos dias não é reforma, e sim Cristo ser expressado no tempo. Se não definirmos a reforma, nós acharemos que vivemos numa, e vamos ser conduzidos por algo que cada um define uma coisa diferente. O texto é fantástico porque o texto vai dizer que não me envergonho do evangelho. Por que não me envergonho do evangelho? Porque existe um evangelho que as pessoas se envergonham. Eu repito. Se existe um evangelho que eu não me envergonho, existe algo que as pessoas estão pregando que causa vergonha. E por que causa vergonha? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se eu tiro o poder de Deus do evangelho, nos tornamos uma vergonha. Pasmem com isso, Paulo morreu sem ter visto uma reforma global. Tanto que em Apocalipse, as igrejas não suportaram conduzir essa verdade através da geração. Tanto que Apocalipse 2 e Apocalipse 3, as igrejas estão perdidas. O evangelho é o modo como a palavra é encarnada na sociedade. A igreja expressa a justiça de Deus, e essa justiça se revela de fé em fé.
Esse versículo, ele é tirado de Abacuque 2, verso 4, que está diferente. Porque Abacuque 2, verso 4, olha para mim, não vai dizer que o justo viverá pela fé. Parece igual, mas não é. O que está dizendo não é que o justo viverá por fé. Presta atenção. O que está afirmando é que o justo viverá pela sua fé. Eu sei que pode parecer igual. Mas Deus não está mandando você viver na sua fé, mas na fé dele. Não crendo nele, mas tendo a mesma fé que ele. Nós, de fé em fé, tem que crescer a fé. Porque eu entro na igreja porque eu creio no Cristo. Mas eu preciso transladar da fé no Cristo para a mesma fé do Cristo. Quando se traduz, tem uma perda. Porque parece, para quem não tem revelação, que pela sua fé é a mesma coisa que pela fé. O que o texto de Abacuque 2, verso 4, está nos afirmando é que o justo não viverá por fé, mas pela mesma fé do Filho de Deus. Eu quero a mesma fé que ele tem. É por isso que diz o texto, um só Espírito, uma só fé. Porque se eu perguntar o que você crê, vai ser diferente do que o do cara do lado crê. Pegou? E para Deus pouco importa o que você crê. Deus quer que você viva com a mesma fé do Filho. A fé, é por isso que ele diz, se tiveres fé. Que fé? A sua? Não, você não tem. Se tiver a fé dele. Não só a fé nele. A fé nele, ela é consumada para a minha salvação. Mas a mesma fé dele é para mudar a história, mudar a sociedade, mudar tudo que você está vendo em sua volta. Ser igreja não é viver pela fé, mas é viver com a mesma fé de Cristo. Pasme, alguém complicou tudo e nunca foi Deus. Reformar, em sua definição bíblica, é que tudo seja como Deus quer que seja. A igreja é a expressão de Deus no tempo cronológico também. E Deus governando o homem. Reforma não é levar a igreja a um salão de beleza, igual alguns pastores fizeram. Como assim, pastor? Igreja é um salão de beleza? É, irmão. Apóstolo, pastor vira apóstolo, músico vira ministro. Parede branca vira parede preta. Terno vira roupa moderna. Reforma é um âmbito de governo. Não é a gente voltar a ser a igreja do século XVI. Deus nunca mandou isso. Igreja é a oração de Mateus 6, verso 10. Abre lá. Você conhece ela, mas abra. Venha o teu, faça-se a tua. Isso é igreja, assim na terra como é no céu. O que é evangelho, pastor? Evangelho é explicar o inexplicável. 6:10. O que é igreja? É falar o que não pode ser falado. Que eu falo uma coisa, você entende outra. Irmão, ser pastor é uma aventura. É transmitir algo que eu entendi, mas não é entendível. É explicar o inexplicável. É ensinar o que não é ensinável. Porque não há palavras humanas para comunicar esse evangelho, é uma aventura. E pasme, o que eu falo chega até a sua vida como som. Sim ou não?
E aqui eu quero que você caminhe. Quando eu prego, o que você escuta são palavras. Mas no seu interior se formam imagens. Olha para mim. Jesus uma vez falou assim: no Velho Testamento, adultério era transar. Amém? No Novo, Jesus falou assim: se o teu olho te faz pecar. Porque quando você olhou, você desejou e você criou uma imagem. Então as imagens agora também são pecados. Então eu prego em forma de palavra. Você escuta a palavra em forma de som. Mas no seu interior, o que você escutou precisa gerar uma imagem. E somente quando essa palavra se converte numa imagem, ela vai mudar tudo. Pasmem o que eu vou afirmar. Você não foi criado para ser governado por uma palavra, mas por uma imagem. Eu repito. Você não foi criado para ser governado por uma palavra. Você foi criado para ser governado por uma... Façamos o homem conforme a nossa palavra. Conforme a nossa... Cristo é a palavra do Deus invisível. Cristo é a... É por isso que nós não adoramos imagens. Porque aquilo traz um governo. Você foi criado não para ser governado por uma palavra, mas porque essas palavras que pregamos se tornem numa imagem para ela te governar. Nossa vida não é resultado só do que ouvimos. Nossa vida é o resultado das imagens criadas pelo que ouvimos. Mas pastor, está escrito em Romanos 10, verso 17, que a fé vem pelo... Mas não é nada até que você veja. Sua vida será determinada pelo tempo que leva a transformação do que ouço na imagem que vejo. Eu repito. É por isso que nós vemos um Cristo muito longe, porque o que nós estamos ouvindo não está transformando imagem em nós. Pegou? Precisa criar imagens. É por isso que os homens criaram imagens. De onde vieram as imagens? Simples, é só procurar a história e Wikipédia. As imagens vieram porque a sociedade não tinha acesso à Bíblia. E esses homens pegaram os grandes homens de Deus e transformaram eles em atos de morte. Vocês já viram que as imagens são em atos de morte? Amém? Amém? Quase todas elas são guerreiros, são isso. Aqueles homens eram mega homens de Deus. Mega homens de Deus. Alguns não existiram, mas a maioria existiu. Mega homens de Deus. Esses homens foram colocados ali. Para quê? Presta atenção. Para que quando vissem aqueles homens, ou Jesus na cruz, vissem, essa é a imagem que eu tenho que repetir. E ser desse jeito, porque eles não tinham acesso à Bíblia. Não tinham. Não tinham acesso à Bíblia. E no segundo concílio de Nicéia, pasme o que eu vou dizer. Pasme. Isso é história. Eles fizeram um concílio para definir se iam destruir as imagens ou manter elas. Quem você acha que ganhou? Quem você acha que ganhou? Não manter? Não, os que destruíram. Eles passaram nas igrejas e destruíram todas as imagens. Pastor, por que elas estão aí até hoje? Simples, porque quando destruíram, criaram um apreço popular e tiveram que voltar com elas de volta. O povo ficou revoltado, não quis ir mais para a igreja. Porque imagens governam. Você é governado pela imagem que olha. Mas isso é história, você pode pesquisar, não tem problema não. Toda imagem criada fora da palavra de Deus, presta atenção no que eu vou afirmar. Olha pra mim que o bagulho começou a esquentar. Presta atenção. Se você vai adorar a imagem, aquela imagem pra você é um
Ídolo. Sim ou não? Então toda a imagem que eu crio no meu interior, fora da vontade de Deus, também é um ídolo. Não adianta nada você adorar a imagem, criar os ídolos para sua vida, é o mesmo problema. Você está criando seus ídolos, em vez de adorar o que os outros criaram. Ídolo do dinheiro, ídolo da vaidade, ídolo dos seus achismos. E é interessante que se a gente pegar o texto original, abre lá em Êxodo 20, que fala sobre ídolos, sobre imagens. Pastor, mas eu não adoro imagem, não. Eu só tenho uma imagem lá na minha casa. E Deus falou para não adorar. Não, Deus tem um recado mais sério do que isso. Êxodo 20, verso 3, você abriu, diga amém. Não terá outros deuses diante de mim. Aí tá, pastor. Não, mas o 4 diz: não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, nem que está no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem na terra. É o texto. Olha aí, pastor, tem nada a ver com o que você falou, não tem problema, mas tem um outro muito legal que é de Atos, Novo Testamento, Atos 17. Esse é o que vale pra gente hoje. Outro eu só quis falar. Presta atenção que fantástico esse texto de Atos 17, verso 29. Você abriu, diga amém. Sendo você geração de Deus, diga amém, fala sou eu. Você não deve pensar em que a divindade é semelhante a ouro, a pedra, nem deve pensar em trabalhados pela arte ou na imaginação do homem. Ou seja, a sua imaginação cria ídolos. Todo o achismo que você teve criou um ídolo na sua vida. E você se tornou um adorador de imagem. Você está achando que o problema é a sua imagem de escultura? A Bíblia fala que tem olho e não vê, tem mão e não toca, tem perna e não anda. Mas as imagens que você cria no seu interior conduzem a sua vida. Você acha que o problema está na escultura? Você é bobo. Você é bobo. O problema foi os seus achismos que criaram imagens para você. Quem nunca passou por alguém passou direto por ele e você imaginou assim: fulano acho que está com alguma coisa comigo. Acabou de criar uma imagem sobre fulano. Sim ou não? A imagem é tão séria que agora você é que passa por ele sem falar. Porque a imagem, o ídolo que você criou te governou. E você acabou de ser um adorador de imagem. Você achou que as esculturas é um problema? Não, irmão. O problema são as que você cria no seu interior. Você acaba com o seu casamento por causa de imagem que você cria. Tá falando com um homem. Meu Deus. Criou uma imagem que a mulher tá traindo ele. Louco. Pegou? Quer um conselho? Vira pra esse irmão do nosso lado e fala assim: fica chateado com o pastor não. Mas ele vai dar um conselho que vai mudar a sua vida agora. Pare de tentar entender as pessoas. Se dediquem na palavra. Porque se eu tentar entender alguém, eu vou perder o poder de ajudar ela. Eu repito, até você compreender. Se eu tentar entender o Ronald... ele é assim porque o pai dele abandonou ele. Ele é assim porque a mãe dele não liga pra ele. Ele é assim porque ele foi espancado. Ele é assim porque ele fez isso. Se eu tentar entender ele, eu perco o poder de ajudá-lo. Porque eu vou ficar comovido com a história dele. Porque todo mundo tem um motivo pra algo. Ou melhor, como o culto de hoje, todo mundo criou um ídolo que possa reproduzir a atividade dele de vida. Todo mundo. É tempo da gente parar de criar relação. Você sabia que a palavra relação não está na Bíblia? Eu repito, deixa eu beber água.
Não existe a palavra relação na Bíblia. O Evangelho não veio criar relações, veio criar vínculos. Vínculos são inquebráveis. O Evangelho não devia ser tão complicado. Irmão, a igreja fala, nós somos filhos de Abraão. Abraão vendeu a mulher 2 vezes e nem Abraão foi tão difícil. Nós somos da geração de Moisés. Moisés era um libertador, mas a igreja é cativa dos próprios pensamentos. O que nós ouvimos, o que nós vimos, criou ídolos e nos tirou do caminho. Preste atenção, como é que os nossos filhos vão querer ser pastores se nos ouvem falando mal de pastores? É difícil ver alguém que quer casar hoje, sim ou não? Mas a geração passada dos meus pais foi a geração que mais reclamou de casamento. Eu repito. É difícil ver gente que queira casar hoje, amém? Mas a geração passada é a geração que mais reclamou de casamento. Na minha família, da minha mãe, todos são separados. Todos. Na família do meu pai só tem 2 casados. E minha avó teve filho de 15. Não tinha televisão. Mais forte que eu. Mas por quê? Ouviram falar mal de casamento o tempo todo. Essa é a geração que não quer trabalhar. Por quê? Porque os nossos pais só reclamaram de dinheiro, de trabalho. Meu chefe isso, meu chefe aquilo. Isso criou imagens. Essa geração é resultado das imagens criadas pela geração anterior. Irmão, se a anterior era ruim, imagine a atual, como é que não vai ser a próxima? A última geração cantou, o nosso general é Cristo. Hino de guerra, de batalha, e o que a gente tem hoje? Só guerra. Porque as suas canções viram imagens, e as imagens se governam. Irmão, você que é casado, o seu marido é uma peste, de vez em quando ele acorda com Satanás no corpo. Você olha para ele, você pode querer falar o que for, mas fala, que homem abençoado. Vai me levar para jantar hoje. Você tá duro? Você já reparou quando você tá duro, você fica reclamando, fica mais duro? Quando é que Deus muda a história? Quando você esquece. Já reparou? O Bruno falou isso hoje pra mim, falou assim, pastor, eu acho que Deus faz é humorístico. Eu gosto de humor. Porque Deus tá apertando. Aí chega um momento que você fala assim, cansei, vou nem mais olhar pra isso. Aí Deus muda tudo, fala assim, agora funciona. Já repararam isso? Mas Deus gosta de... É pra você desfocar disso. Você vai ter que desfocar. Vai ter que entender quem é Deus na sua vida, seus problemas ou Deus. Ou as suas qualidades ou Deus. Ou o tempo bom ou Deus. Ou sua felicidade ou Deus. Você vai ter que entender isso, porque tudo que você declara cria imagem. A coisa tão difícil, imagem do tão difícil criada. A minha empresa não rompe, imagem da minha empresa não rompe criada. Rapaz, você conseguiu criar mais imagem nesse ano do que a Igreja Católica criou em 1000 anos. Se você é católico e está aqui, me perdoe, irmão, mas não tem a ver com você. Você criou mais imagem do que Roma criou, irmão. Não é possível. E os católicos acham que o problema é a imagem. Não é ele. Ele cria mais imagem do que o padre dele. É a imagem do meu casamento não vai dar certo. É a imagem do que a minha empresa vai fechar. É a imagem do que eu não tenho um futuro para dar para os meus filhos. É a imagem que eu vou ser um mau pai. É a imagem que eu sou um mau marido. É a imagem que ele é um mau marido. É a imagem que eu sou uma má esposa. É uma imagem que ele é um mau esposo. Pegou? Tem um texto que eu gosto de Provérbios assim: assim como você imagina, assim é. Continua imaginando, querido. Continua imaginando. Foi só um sonho bobo. Assim como você? Por que
você imagina, porque você criou uma... Eu nunca tinha pensado que o imagina vem de imagem. Parou até de tocar, né? Canção vira imagem, discussão vira imagem. O problema dessa geração não é cantar, é não ver o que está cantando. Eu gosto de Gênesis 12, verso 7. Vai dizer assim, 12, 7. Apareceu o Senhor a Abraão. Quem apareceu? Presta atenção que eu vou acabar com a sua cabeça agora. Quem apareceu? Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Eu repito, você nunca pensou nisso. Quem apareceu? Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Fala, quem apareceu? O Senhor. Deus Pai, por quê? Quando apareceu, o que Abraão fez? Abraão viu uma imagem. E quem é a imagem? Pai, Filho ou Espírito Santo? O Filho. Quem apareceu foi Cristo. Em forma de Yahvé, claro. Em forma de Senhor. Quem é o Senhor? Apareceu o Senhor Jesus. Eu te confesso, tudo que na Bíblia vê. Porque Deus não tem imagem. Diz a Bíblia que Ele é a imagem de Deus invisível. Ninguém viu o Pai. Ninguém. É o texto de João 1, verso número 18. Ninguém. Mas quem vê o Filho... É por isso que você confundiu. Você viu o Filho e achou que era o Pai. Mas é assim mesmo, fica tranquilo. E a cabeça dá um... A igreja pode inventar tudo na sua cabeça, querido. Menos te enganar quando a vida de Cristo tocar em você. Porque ela vai mudar tudo. Efésios 1, verso 18 diz assim: pastor, pelo amor de Deus, vim hoje aqui muita Bíblia. Irmãos, é uma igreja. Eu espero que você não tenha vindo conhecer minha vida. Ela não tem nada de legal para você. Eu espero que você tenha vindo conhecer a Bíblia. Olha o que o texto diz. 1,18 Efésios. Iluminados os olhos do vosso coração. Vira para esse irmão e fala assim: quando nós pregamos, os olhos do nosso coração são iluminados. Agora a pergunta, para quê? Para ver uma imagem. Dá raiva, não dá de vez em quando? Eu também sentia. Os olhos são iluminados. Esse daqui não, porque esse aqui abriu para ver imagem, amém? Mas agora diz, quando eu prego, nós temos iluminados os olhos do nosso coração, para que vejamos imagens. Essa é a verdadeira revelação. Quando a palavra é pregada, a luz entra para que a minha alma veja uma imagem. Uma fotografia daquilo que Deus quer eternalizar no tempo. Comunhão no novo pacto não é estarmos juntos, e sim ver o mesmo, ter a mesma fé, ter o mesmo sentimento, ver o Filho. Até que nós venhamos a ouvir a mesma coisa e que nós vejamos a mesma coisa, nós não caminharemos igual. O problema é que nós até ouvimos a mesma coisa, mas misturamos com coisas diferentes. O que nós vemos é um monstro. Eu fiz esse teatro aqui. Você imagina o corpo de Cristo, amém? Amém? A palavra vai dizer que antes de nós nos convertermos, nós éramos uma criatura, amém? Amém? E quando confessamos Jesus, nós somos filhos. Todos concordam com isso? O problema da igreja é que ela está assim. Ela tem um braço de um filho e o outro de criatura. Uma perna de filho e o outro de uma criatura. Quem olha de lá fora para cá dentro está vendo um
Monstro, vai entrar aqui nunca. Está olhando um monstro. Esse evangelho precisa ser expandido. Da sua vida para a sua família, da sua família para a sua rua, da sua rua para a sua empresa, da sua empresa para o seu bairro, do seu bairro para o seu estado. Só que se nós vemos a mesma coisa, vai aumentando. O que ouvimos precisa virar uma imagem. Se eu crio, é idolatria. Se Deus dá, é governo. Nós somos transformados à mesma imagem, como diz o apóstolo Paulo, e não a um ídolo. E por que nós abortamos toda a palavra cristocêntrica? Porque dói. Porque nós queremos continuar seguindo o controle. O evangelho é assunto de tempo. No novo pacto nós ouvimos. Mas o que ouvimos agora a gente tem que ver. A gente precisa ver o que ouvimos. E existe um tempo entre ouvir e ver. Quem sabe fazer bolo aqui? Bolo. Menos a Cássia. Bolo. Amém. Como é que faz bolo? Vou imaginar um bolo de cenoura com chocolate, que eu gosto. Se você quiser trazer, pode trazer. Menos a Cássia e sem palito, por favor, porque não é churrasco. Palito a gente coloca linguiça, coração e não bolo. Presta atenção. Vamos imaginar o que a gente faz com bolo de cenoura com chocolate. O que você tem ingrediente? Eu não sei fazer bolo, cenoura, lógico, é de cenoura, né? Não vai pegar alho. Cenoura, óleo, ovo, fermento, farinha. Só? Aço? Açúcar. Eu não como. Esse deve ser o bolo da Cássia. Presta atenção. Aqui. Peguei todos os ingredientes e botei na minha pia para fazer. Amém? Vou dormir e volto daqui a 1 ano. Não, eu não fiz. Tá ali os ingredientes. 1 ano depois. Então agora eu vou botar os ingredientes. A cenoura eu faço o quê com a cenoura? Corto. Liquidificador? Tem que fazer isso tudo? Que trabalho. Pode comprar pronto, não? Presta atenção. Liquidificador, botou a cenoura junto com fermento, farinha, ovo. Ovo 1 ano depois. Óleo. Bati tudo, aí despejo na forminha. Na forma. É isso? Vou deixar ali, vou dormir e volto mais 1 ano. Já vai estar? Então você está afirmando que eu posso ter a receita do bolo, fazer o bolo, ter todos os ingredientes, mas se perder o tempo eu perco o espaço e vai tudo ficar podre? Eu repito até vocês entenderem. Você está afirmando que você sabe fazer o bolo, você tem os ingredientes, mas se perder o tempo que tem que fazer o bolo, não adianta mais nada? Essa é a palavra que Deus te deu. Se perder o tempo, não adianta mais de nada. Se você perder o tempo, que se chama hoje, não adianta voltar daqui a 1 ano não, que o tempo vai ter acabado. Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Diga amém. Se você perder o tempo, ela não adianta de mais nada. Porque Deus te deu uma palavra de acordo com o tempo. Você tem uma palavra hoje sobre a sua vida? Diga amém. É hoje. É hoje. Sai daqui hoje, irmão, de olho fechado, falando, eu vou viver isso de qualquer jeito. Dedicar o meu tempo, acabar com minha prioridade é viver isso que Deus quer para minha casa, minha família, para o meu trabalho, para minha empresa, para o meu ministério. Meu ministério não, ministério de Cristo. A verdade não pode ser controlada pelo meu tempo. A palavra que Deus me deu não pode ser controlada pelo meu tempo. Eu posso ter ingrediente, posso saber fazer, mas está estragado. O tempo pode reprovar o que Deus nos ordenou. A verdade que vejo precisa ser vista no tempo determinado por Deus. Escute o que eu vou dizer. Eu oro para que sejamos a geração que leu, ouviu e viu e trabalhou no tempo exato que Deus mandou. A imagem de seu filho está sendo revelada. Pastor, não tenho tempo. Quanto é que vale 1 hora de tempo para você? Uma vez que eu tenho o entendimento de qual o valor espiritual disso, eu vou começar a investir o tempo naquilo que Deus mandou sobre a minha vida.
Ver Cristo é ter necessidades supridas. Cristo é a exata razão da nossa existência. Você foi criado para parecer com Cristo. Você não foi criado para casar, ainda que nós casemos, graças a Deus. Você não foi criado para ter um filho, ainda que nós tenhamos filho. A demanda de Deus sobre a sua vida é se parecer com o filho dele. E agora, se parecendo com o filho, o meu marido vai se parecer com o filho, o meu filho vai se parecer com o filho, a minha empresa se parece com o filho. Tudo que eu colocar a mão vai ter uma imagem, a imagem dele. Nascemos de ventres imperfeitos, louvor pode subir, para sermos aperfeiçoados ao Filho de Deus. E pasme, no novo pacto, eu sou curado não porque eu ouvi que Deus cura. Olha para mim, deixa o pessoal louvor, olha para mim. No novo pacto, olha para mim, eu sou curado não porque eu sei que Deus cura, mas porque eu me vi curado. A palavra que Deus me deu para essa manhã é que Deus vai curar pessoas hoje aqui. De dores, traumas, doenças, crise de ansiedade, depressão. Deus vai curar você hoje. Mas não porque você sabe que Deus cura. Mas porque você vai ver essa imagem. E você é governado por tudo aquilo que você... Pastor, não vejo isso na Bíblia. Não tem problema. O último texto de hoje, Mateus 9, verso 20. Mateus 9, verso 19. Você abriu, diga amém. Irmãos, se você não abriu a Bíblia até agora e você tem algo para ser curado, abre. Porque se está escrito, eu creio. Amém? Eu não estou perguntando se você é evangélico, se está visitando, se você não está. Se está escrito, eu creio. E hoje Deus separou essa manhã para curar a gente. E disse Jesus, 19, Mateus 9. Se abriu, diga amém. Levantando-se o seguia também seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla. Porque dizia consigo mesma: se tão somente eu tocar as suas vestes, eu serei curada. Não é sobre fé. Ela se viu curada. Ah, você não entendeu, irmão? Ela diz e fala assim: se eu tocar essas vestes, eu já estou me vendo após tocar. Ah, você não entendeu, irmão? Não é sobre fé, é sobre imagem. Ela só teve fé porque ela se viu curada antes de tocar. Ela não disse eu acho, eu acredito. Ela disse: se eu tocar, eu tô. De maneira imediata. E Jesus, voltando e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. E naquele exato momento, 12 anos. Tem um texto que vai dizer: eu fui a médicos, gastei toda a minha fortuna, gastei todo o meu dinheiro, e eu continuo doente. Mas ela ia aos médicos para ser curada, mas só tocou em Jesus porque se viu curada. Ah, eu tenho fé. Não, eu me vejo. Eu não sei o que você veio fazer hoje aqui, mas se você conseguir se ver, Deus resolve o seu casamento hoje. Deus resolve sua situação financeira hoje. Você vai ser curado hoje. Ai, pastor, eu tenho crise de ansiedade. Você vai ser curado hoje.
Pastor, eu tenho depressão. Você vai ser curado hoje. Pastor, eu tenho um tumor. Você vai ser curado hoje. Se tão somente eu tocar. Não é sobre o que eu prego, é sobre como você se vê. Se você se vê, se você se enxergar curado hoje em Cristo, acabou. Você sai daqui sem problema nenhum. E as pessoas vão se perguntar e vão perguntar: o que aconteceu? Você fala assim: rapaz, eu me vi curado em Cristo e eu tô curado. Fique de pé. Não vai embora não, irmão. A gente tem apresentação ainda. Fique tranquilo. Fique de pé. Eu quero os corajosos hoje. Toda vez que chove muito, e isso é impressionante, escute o que eu vou dizer. Toda vez que Deus me dá uma palavra de cura, cai um temporal. Eu creio que é para Deus só trazer as pessoas para ser curadas. Toda vez que Deus me dá uma palavra de cura, tem um temporal na cidade. Eu fico com raiva, né? Mas é Deus que dá, eu desfaço a raiva para não criar essa imagem enquanto Senhor. E se você veio hoje aqui, eu creio que cada um de vocês tem um dos dois problemas. O primeiro problema, falta de prioridade. Você está rasgando o seu tempo. Jogando fora o tempo que Deus está te dando. E o segundo, você precisa de cura. Na área emocional, espiritual, cura interior, cura física. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Por que fechar os olhos, pastor? Simples, porque eu acho que ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. É algo que eu creio. Nós estamos aqui hoje, irmão, é para me preocupar comigo e não com a pessoa do lado. Pastor, eu estou igual essa mulher. Eu quero me ver curado. Porque se existir um cisto na minha vida, ele vai sumir hoje. Porque se tão somente eu tocar nele e eu ver que eu estou curado, esse cisto desaparece. Se tão somente eu tocar nele e ver que a minha depressão foi embora e me ver sem depressão, ela nunca mais volta. Se tão somente eu tocar nele e eu ver que a minha crise de ansiedade foi embora, ela nunca mais volta. Se tão somente eu tocar nele e eu ver o meu casamento restaurado, o meu casamento está restaurado. Se tão somente eu tocar nele e eu ver a minha empresa andando, a imagem que foi criada vai mudar a minha história. Tudo é uma questão de imagens. Pastor, eu estou igual essa mulher. Eu tenho algo que ninguém nem sabe, outras pessoas sabem. Eu preciso ser curado hoje. Eu tenho um cisto, apareceu um tumor, apareceu um problema que ninguém sabe o que é, os médicos estão tentando descobrir, ou já descobriram. Eu tenho depressão. Eu tô me sentindo destruído. E eu preciso me ver bem agora, hoje. Porque se tão somente eu ver assim, assim será. Você que está assim, levanta sua mão onde você está. De olho fechado, levanta. Você precisa ser curado hoje. Levanta a mão, levanta a mão. Seja sincero com você, irmão. Seja sincero, você precisa ser curado hoje. Deus precisa te curar hoje. Levanta a mão. Tem mais gente. Eu vejo gente com cisto que apareceu. Eu vejo gente com depressão. Eu vejo casamentos acabando. Levanta a mão onde você está. Levanta a mão. Seja sincero, seja sincero. Isso. E o segundo grupo de pessoas são aqueles que estão gastando o tempo com o que não deve. É muito tempo de Netflix, muito tempo daquilo que não deve, muito tempo. E você precisa dedicar o tempo àquilo que Deus te deu como prioridade. Você que está jogando tempo fora, está perdendo tempo e precisa hoje mudar essa história da sua vida. Levanta a mão onde você está. Levanta a mão. Você que levantou a mão, vem cá na frente que eu quero ver. Eu quero falar com você. Vem cá. Vamos louvar a Deus. Vem cá, dá a mão pra esse irmão que tá ao seu lado e fala assim: vamos lá comigo. Fica não, vamos lá comigo. Vamos comigo. Se você precisa de cura, vamos lá comigo. Vem cá, sai do seu lugar.